Abençoados e abençoadas, meus queridos e amados irmãos, você que é uma unidade no corpo de Cristo, você que reconhece o senhorio e a soberania do Eterno, você que tem Cristo como seu único pastor e o único Senhor da sua vida, você que agora, na graça de Deus, diz com convicção que Ele é o seu pastor e, por ser o seu pastor, nada te falta. Porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado de todos nós. A liberdade nele é esta, de viver e andar por fé, de tomar posse de todas as suas promessas, de tudo quanto Ele já fez. Não o que irá fazer, mas do que Ele já fez. Tomamos posse, andamos e vivemos por fé. Por isso dizemos, somos abençoados. Nesta sexta-feira, eu quero compartilhar convosco uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. E eu quero tomar por base o livro de João, livro histórico, que no sistema, junto com Mateus, Marcos, Lucas, eles chamam de Evangelho. E eu quero ler no capítulo 9, o versículo 25, que diz assim: respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E eu quero intitular esta mensagem para a nossa reflexão o tema: quando a graça nos faz enxergar. Aqui fala de uma cegueira física. O moço havia sido curado. A sua visão havia sido restabelecida. E então os seus pais foram interrogados por esse acontecimento. Eles perguntaram aos seus pais: este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora enxerga? Como é que ele agora vê? Então seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho. Sabemos também que ele nasceu cego. Mas agora se vê, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. O meu filho tem idade. Perguntai a ele, interrogai a ele. Os pais responderam assim por causa dos judeus. E então, continuando, essa história, até que o chamaram por uma segunda vez, e este homem que tinha sido cego, eles disseram para ele: dai glória a Deus, esse homem é pecador. E então esse moço responde: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Esse texto fala de uma cegueira física. Este moço nasceu cego, mas as suas vistas lhes foram restabelecidas. Eu quero compartilhar convosco uma palavra. E esta palavra é sobre a cegueira espiritual que nós vivemos durante anos e anos dentro desse sistema religioso. E muitos continuam vivendo, mas não querem admitir. Eles até dizem nos seus pronunciamentos
que os seus olhos estão abertos. E quando a gente vai para a prática, para o dia a dia dessas pessoas dentro desses lugares, a gente percebe que os seus olhos espirituais estão fechados. Porque eles não querem enxergar a grandeza do evangelho da graça de Deus. E preferem então ficar dentro desse contexto de um evangelho limitado. Preso aos fardos. Preso aos preceitos dos homens desses lugares. Seguindo e obedecendo a homens. E que esses homens que se intitulam pastores, líderes espirituais, eles dizem para os seus seguidores: obedecei o vosso pastor em tudo. E então as pessoas obedecem a eles em tudo, sem fazerem nenhum questionamento, completamente cegos, sendo guiados por outros cegos. Homens estes que estão indo em busca de primazias, de status, de serem endeusados, de serem paparicados, de estarem em evidência, ocupando os primeiros lugares, buscando os seus interesses e as suas conveniências. Esta verdade eles não querem ouvir. E nós, do Evangelho da Graça de Deus, somos chamados de hereges, de que somos contra a eles. Nós não somos contra a eles no sentido humano, mas sim contra a doutrina, o sistema doutrinal que eles pregam e que eles ensinam. Quando você descobre o Evangelho da Graça de Deus, que você tem sua mente iluminada, seus olhos abertos, você agora encontram e percebe o grande número de inimigos que você tem. Porque eles tornam-se nossos inimigos. Eles nos evitam. Eu sofro isso na carne. Você perde amizades, supostos amigos, amigos que frequentavam a sua casa, amigos que te procuravam, amigos que tinham você nas redes sociais. E eles então vão te bloqueando, te evitando. Isso acontece quando a pessoa passa a ter a sua mente iluminada, os seus olhos abertos, quando a pessoa agora passa a ter somente Cristo como seu Senhor e como cabeça desse corpo na qual ele faz parte. Nós somos perseguidos por eles. Tem um que toda mensagem que eu gravo, ele coloca um dislike no meu canal. Eu não tenho certeza, mas eu desconfio de dois, e são pastores, em função de algumas colocações que às vezes eles fazem. Eles não têm a humildade de ouvir a mensagem do início ao fim. Eles pegam apenas o tema, e ali do tema eles já tiram as suas conclusões. E começam então a te criticar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles têm interesses e conveniências. Eles sabem que eu sei disso. Eles estão lá por causa de posições, de título, e por causa disso aqui, ó. Pessoas preguiçosas que nunca trabalharam e não gostam de trabalhar. A maioria deles, não quero generalizar, escolheram esse caminho como um caminho mais fácil de conseguir dinheiro e de lhes trazerem conforto. Eles sabem, eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos de idade. Trabalhei mais de 40 anos em empresas privadas e empresas públicas. Nunca dependi desse sistema religioso para nada. Então seus interesses e as suas conveniências são estas posições. Querem estar em evidência e querem viver uma vida farta. E por isso eles nos criticam. Então vai lá, pode entrar no meu YouTube e você vai ver
quase todas as minhas mensagens têm um dislike. Eles não têm a humildade de rever conceitos. Eu revi conceitos, gente. Eu revi conceitos. Isso não é vergonha. Você parar para uma reflexão. Então, os seus olhos estão fechados espiritualmente falando. Aí eu me lembro de Geazi. Eu gosto sempre de citar o caso de Geazi. Geazi não era cego fisicamente como esse moço em que o Cristo Nazareno o curou. Mas os olhos espirituais de Geazi estavam fechados. Ele vivia ao lado de um profeta que tinha uma experiência profunda com Deus. Sim, Eliseu era profeta e esse ministério foi até a cruz. Eles lá no sistema continuam o ministério de profeta. Eles chamam um ou outro, profeta, eu sou um profeta, você é um profeta, eu quero profetizar sobre a sua vida. E assim eles vão vivendo. Então, Eliseu como profeta, ele tinha uma vida de vitória. Ele descansava em Deus. Ele confiava 100% em Deus, assim como nós, da graça de Deus, descansamos e triunfamos em graça, porque confiamos totalmente em Cristo e vivemos aqui reinando nele, tendo a sua mente, e assim despreocupado com as coisas terrenas, não buscando os bens materiais, mas buscando as coisas do alto, as coisas de cima, sendo conduzido e orientado pelo Espírito Santo que vive e habita no nosso espírito, e habita no espírito de todos os seus amados. A religião, ela tem atrofiado a mente de muitos, que fazem apenas eles enxergar o que eles querem. Eles só enxergam o que querem, só veem o que querem. A mente deles atrofiada, a mente carnal voltada para as coisas dessa vida. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 8, que diz assim, Romanos 8, versículo 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Se as pessoas estão voltadas para as coisas desta vida, para as coisas da carne, não vivem aqui como espirituais. Não andam e não vivem por fé sentado com ele nas regiões celestiais. Então quem está na carne, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que não podem agradar a Deus. E aí eles dizem que nós, da graça de Deus, vivemos em libertinagem. Eles confundem liberdade em Cristo com libertinagem. O que mais nós combatemos são as obras da carne. O homem carnal, o crente é carnal. Nós procuramos viver e agradar a Deus. E por isso nós nos abstinamos das coisas da carne, das coisas desta vida. Estamos focados e centrados em Deus, sendo guiado e dirigido por Ele. E temos Ele como centro de nossas vidas. A nossa mente tem que ser espiritual, porque o Espírito habita no nosso espírito. Somos morada dEle. Portanto, somos santos, consagrados, vivendo em dignidade de vida. Esse sistema religioso é tão sagaz que consegue atrofiar a mente, chegar aos olhos para que as pessoas não venham enxergar as grandezas e os beneplácitos de Deus, que Ele já nos deu, que Ele já nos otorgou e que só temos que tomar posse e não ficar aqui numa eterna barganha, conforme eles ensinam no sistema religioso. São reuniões e mais reuniões de campanhas nesses lugares,
Cada ano que se encerra, o outro ano eles colocam uma placa. Esse ano vai ser o ano da prosperidade. Esse ano vai ser o ano da restituição. Eles procuram mexer no ponto fraco daquelas pessoas, principalmente daqueles que são voltados para as coisas materiais. Eles ensinam o povo a barganhar com Deus. Traga os seus dízimos, as suas ofertas, que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai lhe dar 100 vezes mais. E as pessoas então acreditam nisso. Você não precisa barganhar com Deus. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você. É questão de tomar posse, de andar e viver pela fé. E não usar a fé para barganhar, para conquistar. Não lançar sorte como eles lançam nesse sistema religioso. É sorte que eles lançam. Quem conseguir, conseguiu. Quem não conseguiu foi porque a sua fé fracassou. Eles nunca fracassam, os líderes. Nunca fracassam. Eles nunca erram. Eles são os intocáveis. Como eles mesmos dizem, eles são os ungidos de Deus, são anjos da igreja. E o povo os chama disso. Esperança que se vê não é esperança. Porque não podemos esperar por algo que já temos. Como é que eu vou esperar por algo que eu já tenho? Vou esperar ser abençoado se eu já sou abençoado. Vou esperar ser protegido e guardado se eu já sou protegido e guardado. Vou esperar ser curado se eu já sou curado, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou sobre si. Somos eleitos nele. Somos santos, irrepreensíveis, predestinados, filho de adoção. Já temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados pelas riquezas da sua graça. E assim somos para o louvor da sua glória. Isso sim é ter olhos abertos do entendimento e poder dizer, como Geazi, depois que o profeta pediu que Deus abrisse os seus olhos, Geazi então agora podia dizer, eu era cego, mas agora eu vejo. E profeta, você tem razão. Os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. Isso é viver e andar por fé. Agora, com os olhos abertos, que a mente espiritual também olhe em direção ao céu, alegra-se nesta vida, tenha sua mente estimulada no tocante às coisas dos céus. Seu homem interior, ele vai encontrar diariamente um renovo por meio da fé. Fé esta aumentada e do desejo em relação àquilo que não se vê. Enquanto que a mente, a carne, é o oposto de tudo isso. A velhice é uma ameaça. Procura agarrar inutilmente a sua mocidade. Não pensam nas coisas dos céus. Entra e vive em pânico ao ver que quanto mais ele tenta segurar com tenacidade esta vida, mas essa vida lhe escapa das suas mãos. A mente carnal são os falsos mestres da religião que obtêm o controle por meio das suas arrogâncias, das representações enganosas e da escravidão dos seus cegos seguidores. Eles se gloriam na sabedoria humana. Eles dizem, eu sou PhD, eu sou doutor em filosofia, eu sou pós-graduado em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo. O eu sou predomina neles, quando só há um eu sou, aquele que Moisés
disse para ele: e quando me perguntares quem é que me enviou, o que é que eu digo? Deus disse para Moisés: diga a ele que o eu sou te enviou. Então eles se gloriam na sabedoria humana e demonstram invejas, contendas e divisões. São cegos guiando a outros cegos. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Quero te dizer, ser cego é viver para este mundo e para a aprovação dos homens. Agradando esses homens em tudo, em vez de viver para o céu e para a aprovação de Deus. Liberte-se dessa cegueira espiritual. Abra os seus olhos. O Evangelho é o Evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. O Nazareno veio para cumprir uma missão e cumpriu a sua missão, até que disse: está tudo consumado. Quem encontrou Saulo em Damasco foi o Cristo ressuscitado. Saulo não o viu porque ele é espírito, mas ouviu a sua voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E agora, aquele conhecedor profundo da lei mosaica, praticante do judaísmo, que perseguia os primeiros cristãos, que os cerrava em prisão, ele agora recebe diretamente do Cristo ressuscitado. Ele recebe a revelação do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, saia desse sistema religioso, de debaixo dessas prisões, desses alçapões. Se liberte, quebra as algemas, seja livre, siga o Evangelho do Cristo ressuscitado. Deixe os preceitos dos homens, deixe os rudimentos da lei mosaica, deixe tudo aquilo que estava na lei e sirva e siga o Cristo que habita no seu espírito, que faz morada no seu espírito e que o seu espírito testifica com o seu que você é filho de Deus. Você é salvo, mas precisa viver a liberdade plena da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus. Mas para que você possa viver isso, você precisa tirar as escamas dos seus olhos espirituais. Enxergar as inúmeras promessas que Ele tem te dado. Você é co-herdeiro com Cristo e de todas as sortes de bênção. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Beijo, um forte abraço. Nós te amamos, mesmo nos apedrejando, mesmo nos atacando, nós te amamos. Venha nos fazer uma visita. As portas da minha casa estão abertas para vocês. Nós amamos todos vocês no amor de Deus. Em nós não há obras da carne, não há invejas, não há iras, não há porfias. Em nós não há nada dessas coisas, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Se inscreva no meu canal, divulgue, compartilhe com outros, dê lá um like, evangelize as pessoas para que elas se libertem e passam a ter os seus olhos abertos e comecem a enxergar a grandeza desse Evangelho da graça de Deus. Viva o Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo e vivo para sempre. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.